Beleza, pessoal? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio Dayer e nós estamos aqui na contagem regressiva para a sua prova da OAB do projeto Exame de Ordem do Gran Cursos Online. E hoje aqui a gente vai trazer a nossa dica de número 3. Já falamos de teoria da pena, já falamos de teoria do crime, agora a gente volta para a teoria da pena no tema prescrição, que é um tema muito complicado. Vamos aqui para a dica. Olha só. Isso aqui é uma novidade da lei, novidade vírgula, porque é uma alteração que foi feita na lei no dia 6 de maio de 2010. Vai completar o aniversário de 7 anos. E até hoje o pessoal se confunde com isso aqui. Gente, vamos raciocinar o contexto para depois entrar no detalhe. Olha só, quando alguém comete uma infração penal, surge para o Estado o direito de punir, o direito de exercer o seu ius puniendi. Tá, só que o Estado não pode exercer esse direito de forma automática, ele deve passar pelo devido processo legal. Então, quando alguém comete infração, o Estado quer fazer valer o seu ius puniendi, ele não pode fazer de forma automática, então, na verdade, ele não tem o direito, ele tem a pretensão de exercer o direito. E essa pretensão de exercer o direito, ela não é eterna, salvo no crime de racismo e naquele crime que ainda não foi regulamentado pelo Congresso, que é aquele crime do inciso 44 do artigo 5º da Constituição. Fora essas duas hipóteses, em todos os demais crimes, o Estado tem um tempo para realizar a persecução penal. O Estado, então, ele não pode ficar inerte, ele não pode ficar esperando o melhor momento de levar adiante a persecução penal, porque ele tem prazo, ou seja, essa pretensão prescreve. E o Estado, para conseguir exercer o seu ius puniendi, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de punir. O que é punir? Punir é aplicar a pena. O que significa aplicar a pena? Onde a gente aplica a pena? A gente aplica a pena em uma decisão condenatória. Muita gente confunde, né? Aplicar a pena com executar a pena. Aplicar a pena significa dar concretude à pena. Quando você comete um crime, eu cometi um furto. A pena é de 1 a 4 anos, está em abstrato. Isso é o que está na lei. A sua pena eu ainda não sei. Então, quando for aplicar a pena, eu vou aplicar uma pena para o seu caso concreto. É isso que é aplicar a pena, é dar concretude. Depois que o Estado dá concretude à pena, ele pretende executar. O que é executar? Executar é a execução da pena aplicada. Isso aqui é o quê? É o encarceramento. Bom, o Estado ele não executa só via encarceramento, mas essa é a regra geral. Tudo bem, então a gente já sabe que o Estado ele quer punir e ele quer executar. Então as pretensões do Estado, que tem uma regra temporal que limita esse poder do Estado, são a pretensão de punir e a pretensão de executar. Tudo bem, gente, então vamos prosseguir aqui. Então, a prescrição, ela existe antes do trânsito em julgado, não é? Porque olha só, o Estado ele deseja o quê? Uma decisão condenatória. Mas essa decisão condenatória, o Estado só alcança ela quando ela não é mais recorrível. O Estado só consegue a sua pretensão, ele só satisfaz a sua pretensão quando ele alcança uma decisão condenatória da qual não cabe mais recurso. Então, tem a forma de prescrever antes do trânsito em julgado e depois do trânsito em julgado. Essa prescrição depois do trânsito em julgado é chamada de prescrição da pretensão executória. E antes do trânsito em julgado, a gente tem uma prescrição que a gente chama de prescrição da pretensão punitiva em abstrato, porque a pessoa não tem ainda uma pena,
e a gente chama ela de prescrição da pretensão punitiva em concreto, quando já tem uma decisão, mas essa decisão ainda é recorrível, tá? Então, quando o juiz, no primeiro grau, ele diz, olha, o cidadão praticou um furto, mas a pena dele não é de 1 a 4, a pena dele é de 2, ou seja, deu concretude àquela pena e agora a gente vai passar a contar a prescrição de acordo com o quê? De acordo com o caso concreto. A pena... Essa prescrição em abstrato é chamada de prescrição da pretensão punitiva em abstrato. E essa em concreto é chamada de quê? Ela tem duas modalidades. Ela tem uma modalidade que vai para trás e uma modalidade que vai para frente. A modalidade que vai para trás é a retroativa. E a que vai para frente é a intercorrente. Tá, beleza. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos. Bom, isso aqui é o quadrinho sobre o que a gente tinha acabado de falar. Muito bem, então eu vou apagar isso aqui para a gente poder continuar a explicação. Olha só, gente. Quando o Estado demonstra que ele está se movendo, quando o Estado demonstra que ele está atuando, que ele está levando adiante a persecução penal, o Estado ganha um prêmio. Que prêmio é esse? Ele ganha mais tempo. Como assim ele ganha mais tempo? A lei, ela elenca causas de interrupção da prescrição, ou seja, para de contar a prescrição e começa a contar de novo. Vamos ver como isso funciona? Funciona assim, ó. O cidadão cometeu o crime, começa a contar a prescrição. Aí o Estado vai, investiga o crime, apura autoria, materialidade, denuncia a denúncia recebida. A denúncia recebida demonstra que o Estado da acusação está se movendo. Ó, Estado, você ganhou um prêmio. A gente vai zerar a contagem da prescrição e começar de novo. Beleza. Aí tem toda a persecução penal e aqui a gente tem uma condenação recorrível. É outra demonstração de que o Estado está se movendo. O Estado está se movendo, ele merece o quê? Outro prêmio. Interrompe de novo. Mas repara o seguinte, olha, nesse primeiro período prescricional aqui, do cometimento do crime até o recebimento da denúncia, qual é a pena concreta? Não sei. Então, como é que a gente conta? Pena em abstrato. Do recebimento da denúncia até a condenação, qual que é a pena concreta? Também não sei. Então, essas duas gavetas temporais, gente, tem a possibilidade do júri também, que a gente não tem só duas gavetas, né? Aí nós temos 4. No júri é assim, ó. Cometeu o crime, recebeu a denúncia, pronunciou, acórdão que confirma, decisão condenatória, tá? No júri são 4 gavetas. Mas vamos aqui pela regra geral para a gente chegar à conclusão que é a nossa dica. Então, olha só. Nós temos esse primeiro período prescricional e nós temos esse segundo. Quando o cidadão ele é condenado, agora a gente não vai contar mais a pena, tá? De acordo com a pena em abstrato. Como assim? Gente, como é que a gente sabe o tamanho da prescrição? A gente tem que jogar na tabelinha do artigo 109. E a tabelinha do 109, ela funciona assim, ó. Vou mostrar aqui para os senhores. Se a pena é de até menor do que 1 ano, prescreve em 3. Se é de 1 a 2, prescreve em 4. Se é maior do que 2 e não ultrapassa 4, prescreve em 8. Se é maior do que 4 e não ultrapassa 8, prescreve em 12. Se é maior do que 8 e não ultrapassa 12, prescreve em 16. E se é maior do que 16, prescreve em 20. É assim que funciona a contagem da prescrição. Então vamos imaginar lá o furto. O furto tem uma pena de 1 a 4 anos. Então ele prescreve em 8 anos. Mas vamos imaginar que o juiz, lá na decisão, deu a pena mínima. Então a pena mínima prescreve em 4 anos, porque a pena mínima do furto é, ó, bolinha fechada, significa que eu incluí o 1, né? Belezinha. Então olha só, viu que mudou? A gente sempre, para contar essa prescrição em abstrato, a gente joga na tabelinha do 109 a pior situação possível. Se tiver uma causa de aumento, a gente leva o fator multiplicativo que mais aumenta. Se tiver uma causa de diminuição, o fator multiplicativo que menos diminui e por aí vai. Então presta atenção no seguinte. Aqui, gente, a partir dessa condenação, não faz mais sentido eu contar a prescrição com base na pena em abstrato, porque eu tenho uma pena em concreto. Então, por exemplo, para frente, tá? Até o trânsito em julgado da condenação recorrível, dessa publicação da condenação recorrível até o trânsito em julgado, eu vou contar a pena com base na pena concreta, tá? Essa que corre para frente é a intercorrente.
Só que o que diz a lei? A gente tem que recontar esses períodos aqui também com base na pena concreta. E olha só o que acontece. Vamos imaginar que a gente está nesse exemplo do furto aqui e a investigação durou 5 anos e o processo durou 3 anos. Como a pena do furto é de 1 a 4 anos e prescrevi em 8, a primeira vez que a gente contou, bom, 8 é maior do que 5, não prescreveu, 8 é maior do que 3, também não prescreveu. Só que como a gente, depois que tem a condenação, a gente tem que recontar isso para trás de novo, e agora a gente tem o quê? Que recontar de acordo com a nova inserção na tabela. De acordo com a nova inserção da tabela, bom, 4 é maior do que 3, não prescreveu, agora 4 é menor do que 5. Prescreveu. É isso que é a prescrição retroativa. É você recontar essas gavetas temporais aqui, esses períodos prescricionais. Só que o que falou a Lei 12.234? Olha o que está escrito na lei. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Até aqui tudo bem. Não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Então, olha só, ela não pode ter por termo inicial data anterior a isso aqui. Concretamente, às vezes essa redação ela leva a pessoa a ter algumas dúvidas sobre o significado disso aqui. No concreto é o seguinte, olha, se o crime foi praticado depois do dia 6 de maio de 2010, você conta a prescrição retroativa? Conta. Essa daqui. Você conta essa daqui você não conta mais. Então, no nosso exemplo, o crime aqui não teria prescrito. Olha aqui, gente, é isso que a gente colocou aqui, né? Então, antes dessa lei, a gente conta retroativamente, ó, esse período aqui, que é a contagem da prescrição durante a persecução penal pré-processual. Agora, e depois? Vocês repararam que sumiu um período? Ó, sumiu um período. Qual o período que sumiu? Aquele que estava anterior à denúncia ou queixa. Até hoje isso cai em prova, até hoje tem gente que ainda não se inteirou desse detalhe sobre a prescrição. Agora você já sabe, não vai errar nunca mais. Boa sorte para você.